Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Mais uma semana começando aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio dessa segunda-feira, 31 de maio, episódio que encerra o mês, que traz aí um pré-balanço de maio nos mercados e a gente fala também da agenda econômica da semana, sem esquecer que hoje é dia de Come Cotas. Calma que já a gente explica um pouquinho mais sobre esse imposto que é cobrado em todo o último dia útil de maio e de novembro, mas o Kleber já está aqui para ajudar a gente nessa tarefa. Como está você, Kleber? Como foi seu fim de semana? Tudo bem, Rê, foi ótimo. Um bom dia, boa tarde, boa noite aí, nossos ouvintes, nossas ouvintes. Final de semana, como desmenteada aqui da preguiça, né? A gente fica em casa quase que o tempo todo, né? E agora cobertor e comida o tempo todo aqui junto com Netflix e outros streams. Mas foi ótimo, estudando um pouco aí, porque mês de maio foi um mês importante e surpreendente positivamente, a gente pode falar, né? Sim. Bom, vamos lá então, Kleber. A nossa agenda está bem recheada. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, elevou a projeção de PIB global desse ano de 5,6 para 5,8. Mesmo assim, eles alertam para a desigualdade da recuperação econômica entre os países e destacam casos como o do Brasil, em que a falta de vacinas atrapalha e é um desses motivos que levam alguns países a não acompanharem outros no desenvolvimento, principalmente com esse cenário de crise, né, Kleber? É isso aí, os números que eles apresentaram é exatamente esse, né, uma leve melhora, né, do PIB global. Quando a gente olha para o PIB Brasil, eles mantiveram, né, em 3,7 e estão um pouco mais pessimistas para mercados emergentes e para o Brasil especificamente do que os nossos analistas aqui, né? O que eles colocam muito, né, é que as nações desenvolvidas elas devem completar os programas de vacinação contra a Covid, né, até o último trimestre desse ano, né, e a maior parte das economias emergentes, né, com algumas exceções, devem ter que lidar com as restrições provocadas pela pandemia por mais tempo. Então, isso deve dar uma desigualdade exatamente da recuperação da economia, e esses reflexos a gente ainda não consegue calcular. Claro, a gente pode ir medindo ao longo dos meses que vão passando aí de 2021 esse impacto nesse momento, mas ele pode trazer reflexos que continuem depois ao longo dos próximos anos por causa desse atraso, né? Com algumas economias avançando mais rápidas do que as outras. E o espaço fiscal, que é o que a gente fala dos estímulos, vai ficando mais apertado. A gente fala muito aqui do nosso teto de gastos, né, das nossas contas públicas, das nossas dívidas, né, e do espaço que a gente tem para gerar novos estímulos. Ele não é diferente da maioria dos países de mesmo nível econômico do Brasil, e com mesmas dificuldades que a gente tem. Então, se a gente precisar de mais estímulos para acelerar a recuperação da nossa atividade, a gente vai ter mais dificuldade, menos condições do que outros países desenvolvidos, como a gente já vem acompanhando ao redor do mundo, né? Então, a organização disse isso, né, a OCDE, e algo que já vai podendo ser comprovado diante do aumento das poupanças que a gente vê dos países do G7, né, que são os mais fortes economicamente e os mais desenvolvidos, e que devem impulsionar os gastos ali de consumo também, ou seja, a inflação deve ficar um pouco mais pesada nesses países, que é o que a gente acompanha nos Estados Unidos nas últimas semanas, pressionando bastante ali aquele risco, né, de retirada de estímulos, aumento de taxa de juros, se vai acontecer antes do esperado, né, muito por causa desse movimento. Então, é um relatório importante, né, divulgado pela organização e que dá sinais aí da visão, né, que se tem hoje das economias como um todo, mas os analistas aqui já vêm fazendo algumas avaliações um pouco diferentes, né, um pouco mais positivas, até por estar aqui dentro mesmo, acompanhando, mesmo com os problemas ainda que a pandemia impacta e gera aqui.
Uhum. Bom, falando hoje, a gente falou um pouquinho de PIB, né, das projeções da OCDE. Amanhã é dia de resultado aqui para mostrar como tem evoluído ou não a economia brasileira, né? A expectativa é boa, Kleber? A expectativa é boa, Rê. Assim, as projeções, né, do PIB do primeiro trimestre que vai ser divulgado, ele tem, obviamente, os números que preocupam um pouco em relação à questão da pandemia, que atrasaram um pouco, né, a recuperação da nossa atividade, né, mas mesmo assim a gente vê ali algumas previsões que estão colocando o PIB de 2021 bem acima do que era esperado até um mês e meio, 2 meses atrás. A gente olha principalmente para a média, né, para a mediana desse relatório que vai ser divulgado amanhã, com os números do primeiro TRI apontando aí um 0,6% de avanço, o que é bem positivo. As revisões para cima acabaram se intensificando, principalmente por causa de dados melhores do que era o esperado, né? Só que a gente ainda tem todo mundo reconhecendo, né, que indicadores de confiança, tanto do consumidor quanto do empresário, continuam muito baixos. Claro, devido principalmente, né, a gente continua com desemprego recordes, incertezas sobre o processo de vacinação, da sua velocidade, da quantidade de doses e vacinas, insumos disponíveis por aqui, né? Então, isso ainda preocupa, mas as novas estimativas, né, apesar de mais otimistas, continuam apontando uma desaceleração da economia desde o último trimestre que a gente teve em 2020, né, se a gente comparar a evolução das taxas trimestrais. Então, olhando para isso, a gente acredita que pela mediana esse avanço deve acontecer e vai ser muito importante que a gente acompanhe todos esses indicadores do mês de junho, principalmente, que já pode trazer sinais ainda melhores, uma vez que a gente já vai ter reflexos dos períodos pós-reabertura de algumas atividades no Brasil, diferente do último que a gente teve aí realmente um período bastante fechado, com serviços, indústria e muita coisa ainda tendo que parar por causa da pandemia, né, Rê? Mas a gente está otimista quando a gente olha a média dos analistas aqui no Brasil. Muito bom. Kleber, a gente outro dia falou com o professor Martim na nossa aula de toda terça a respeito da maldição de maio, daquele folclore lá que diz que maio é um mês historicamente de mercados mais abaixo, que a pessoa tem que vender seus investimentos em ações, por exemplo, e comprar de novo só em novembro. Mas hoje é o último pregão do mês de maio por aqui, lá fora não, porque Estados Unidos não tem pregão hoje, né? Queria saber de você se já dá para adiantar como é que o mês está fechando. Acho que não tem maldição nenhuma, né, Kleber? Lembra do que a gente falou de coincidência? Então, mais uma vez a coincidência foi a favor do investidor que não acreditou nessa, entre aspas, maldição aí, né? Que os gringos usam a expressão, né? Sell in May, go away, né? Então, venda em maio e saia correndo, né? Ou vai embora, porque a gente viu um mês de sinais de recuperação no mercado global e aqui a gente teve vários movimentos também que ajudaram nesse sentido. Os Estados Unidos já fechou, hoje é feriado nos mercados lá, eles estão fechados, né? Então, a gente já tem um fechamento de maio que não foi um avanço muito grande, mas lembrando que eles já estão bem à frente no sentido de recuperação das bolsas e dos ativos por lá, mas a gente ainda viu o fechamento positivo, né, do S&P 500 com alta de 0,55, Dow Jones com 1,93. Algumas empresas de tecnologia pesaram um pouco mais ao longo do mês, foi um mês um pouco mais difícil para o setor, e a gente viu o Nasdaq ali fechando com 1,53. Também a gente teve a pressão ao longo do mês com relação às treasuries, né, as taxas subindo, as preocupações de possível alta da inflação, então isso acabou pesando um pouco para o mercado norte-americano, mas mesmo assim não foi um mês ruim. E quando a gente olha para o Brasil, olhando estritamente para o mercado financeiro, o mês foi muito bom, né? Os balanços corporativos do primeiro TRI, na sua maioria, foram melhores do que o esperado, né? Do que o mercado tinha ali de previsão, né? Deram um impulso, né, para as ações ao longo do mês. A gente teve também as empresas ligadas a commodities com muito destaque, né, não só no mês de maio, mas também pelo resultado do primeiro trimestre, né? O setor financeiro teve resultados um pouco mistos, né? Educação, shopping, essas ainda sofrem bastante, mas varejistas também tiveram um primeiro trimestre positivo. E quando a gente fala de commodities, ela vem puxando, vem sendo, como a gente fala, um driver, né? Um gatilho muito importante para as ações, né? E para as empresas aqui do Brasil que acompanham muito
principalmente essas commodities que acabaram tendo uma alta muito forte, apesar de, logicamente, ela ainda trazer algumas preocupações de inflação, né, e pressionar um pouquinho os núcleos ali, mas a gente vê o índice Bovespa até sexta-feira fechando com 5,61 de alta. Ele abre levemente agora em alta nessa segunda-feira, então assim, muito difícil, não tem nada para acontecer no mercado que possa trazer uma grande surpresa hoje que vai fechar diferente. No ano ele já supera aí também os 5%, né? E o dólar também surpreendeu mais uma vez, né? Na verdade, a gente pode dizer que o real surpreendeu, com o dólar tendo uma desvalorização global. Aqui a gente teve dados de atividade positivos, né? As questões de privatizações que foram avançando, né? Tanto a questão, quando a gente fala da MP da Eletrobras, teve também outras operações que começaram a ser discutidas, IPOs que vão se desenvolvendo, e com isso tudo, né? A gente tem a expectativa ainda de mais alta de juros, que melhora a questão em relação à diferença de juros daqui para os Estados Unidos, fez aí o câmbio acabar cedendo até sexta-feira 3,5%, um pouco mais do que isso, né, no mês, e chegar aí a R$ 5,22. Então, maio foi um mês muito bom para o investidor, né? Curvas de juros sofreram um pouquinho, né? Acabaram sofrendo muito por causa desse reflexo dos Estados Unidos, mas é um mês que traz aí um resultado médio para o investidor que diversificou bem a carteira, muito bom, né? Muito bom. Falando em resultado, a gente tem PMI nos Estados Unidos e na China. Como vieram esses resultados? Então, nos Estados Unidos saíram na sexta-feira, né? O PMI subiu 75,2 para 75,2, né? É o maior nível desde novembro de 73, né? O índice de gerente de compras ali foi realmente surpreendente, né? No composto, e acabou realmente trazendo ali muito acima do que o mercado vinha aguardando ali, que não acreditava até que ele ficasse ali nos níveis de 70 pontos. Isso ajudou também a colocar um pouco mais de pressão nessa questão, né, da recuperação da atividade e de possível inflação nos Estados Unidos, né, para um movimento mais forte. Na China veio estável, né, muito próximo do que já tinha, mas com um dado bem interessante que foi o de serviços, né? O avanço de serviços acabou mostrando uma recuperação interessante, porque ele sempre ficou atrás do industrial ao longo do ano de 2021, né? Então a gente vem acompanhando todos os meses o PMI industrial da China avançando, de serviços um pouco para trás. Mês de maio, o industrial acabou praticamente igual, né? Recuou pouca coisa, de 51,1 para 51 pontos, mas se mantém ali acima dos 50, que é muito importante. E o de serviços foi para 55,2, é pouco a diferença, não foi 0,3 em relação ao mês de abril, mas mostra um avanço bem importante a ponto do próprio Banco Popular da China já começar até aumentar, por exemplo, o compulsório de moedas estrangeiras de 5% para 7%. Então, ele elevando isso mostra realmente que ele começa até a tirar um pouco de liquidez dos mercados, né, e diminuir um pouco a questão de estímulos por ver realmente um avanço da economia importante acontecendo por lá. Bom, por aqui a gente falou na semana passada, se não me engano foi na sexta, Kleber, sobre a questão da crise hídrica, que já é inclusive chamada de uma crise. A atenção forte do mercado para o agravamento dessa situação, né? A gente passa por uma situação que, do ponto de vista tanto econômico quanto social, pode realmente ser grave, né? E, ao mesmo tempo, ele pode se recuperar, mas depende de alguns fatores. Como o momento ele é um momento que requer uma série de atenções e até realmente de preocupações que sejam para a recuperação da questão das reservas, né, principalmente dos reservatórios, a Agência Nacional anunciou na sexta-feira que a bandeira vermelha passa a ser bandeira vermelha 2, né? Vai encarecer mais a conta de luz em junho aí das pessoas, a minha, a sua, de todo mundo que está ouvindo a gente, né? Exatamente por causa dessa seca histórica nas regiões das hidrelétricas, tá? A gente estava com a bandeira vermelha 1, tá? Essa mudança, ela é significativa, tá? Representa uma cobrança adicional forte em relação ao que se consome, tá? Para você ter uma ideia, o custo da vermelha 2, né, é de R$ 6,24 para cada 100 quilowatts consumidos, tá? Para as pessoas já irem fazendo conta mais ou menos aí de quanto consome e quanto que vai ser cobrado. A mudança vem exatamente por causa desses reservatórios de água no país que estão num nível muito crítico, tá?
a falta de chuvas vem causando essa situação. O cenário faz com que o governo vai ter que recorrer a usinas térmicas, né, na verdade, que tem um custo maior de geração, o custo extra acaba sendo, então, repassado para os consumidores. O que a gente pode dizer é que, assim, a situação colocada até pelo próprio governo, né, o ministério responsável foi de que ela é desafiadora, né, e ela vem exatamente bem em linha com o que a gente já vinha acompanhando, né, com relação ao alerta de emergência hídrica para o período de junho e setembro, tá, e pega regiões importantes como Paraná, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, né, Mato Grosso do Sul. Então, a informação que foi passada pelo Ministério da Agricultura também, né, em nota com os institutos que integram o sistema, é que durante o período a região deve ter um volume menor de chuvas. Essa estação de seca vai trazer os problemas para que a gente consiga ter uma recuperação rápida e, com isso, economicamente, o que impacta? Além do custo direto no bolso do consumidor, é a inflação que pode acabar elevando muito por causa desse aumento de energia, que é um item que pesa demais nas cestas da inflação, né? Então, vamos acompanhar cada vez mais para torcer que isso se recupere o quanto antes, né? A gente está falando de um nível de reservatórios que não era atingido há mais de aproximadamente 30 anos, desde 91 a gente não chegava com os níveis como a gente tem hoje. Então, o governo tem trabalhado da melhor forma para não tratar isso como uma crise de fato hídrica, mas os números vêm trazendo realmente essa preocupação e o custo para o consumidor final pode acabar sendo grande. E além disso, né, Kleber, tudo que envolve uma crise hídrica, que é o quanto afeta famílias que dependem da produção, que dependem da agricultura, a agricultura familiar, que é super forte no Brasil, a questão de quem vive em locais naturalmente mais secos e que isso atrapalha até conseguir água potável. Então, é uma situação que abrange várias áreas, várias camadas, não só a questão econômica, né, mas é a vida de muita gente que é fortemente impactada por isso, né? Não, sem dúvida, e até assim, especialistas da área vêm colocando, né, de que o mais importante nesse momento, a prioridade deve ser o abastecimento de água. Claro que a parte, que é isso que você falou, né, a parte da energia ela é muito importante, mas o abastecimento de água é que tem que ser a prioridade, né, principalmente por causa de todos esses pontos que você acabou de colocar. E isso vem sendo colocado, né, isso vem sendo dito por especialistas tanto da USP quanto de outras áreas e universidades também que vêm avaliando a situação, que por enquanto está no início, né, mas a gente sabe que alguns meses isso pode se tornar uma situação muito mais grave, né? Então, claro que assim, é difícil porque a gente depende da chuva, a gente depende de uma questão climática para ajudar a situação a se resolver, mas tem uma gestão aí a ser feita para tentar minimizar esses problemas e a gente fica aqui na expectativa para ver o que vai ser feito. Bom, o que a agenda econômica nos reserva para os próximos dias, hein? A gente já falou aqui de PIB local. O que mais tem de importante essa semana para investidores e investidoras que nos ouvem ficarem atentas e atentos? Quando estiverem olhando lá para terra do tio Sam, como diziam os mais antigos, né, os Estados Unidos, a gente tem ali na sexta-feira o dado mais importante, que é o payroll de maio, né, onde vai trazer os dados de emprego dos Estados Unidos. Só que antes disso a gente tem o livro bege, né, que é o comunicado sobre a economia dos Estados Unidos e o andamento, né, hoje que a gente fala, né, da recuperação da atividade e de todos os itens que envolvem ali a economia norte-americana. O livro bege é divulgado pelo Fed, né, então na quarta-feira ele é apresentado e a gente tem várias falas de dirigentes do Fed ao longo da semana, inclusive do presidente Jerome Powell, que na sexta-feira também vai fazer um pronunciamento, né. Quando a gente olha para o restante, PMI industrial, que a gente recebeu agora da China, a gente vai ver essa semana da Alemanha, a zona do euro, Reino Unido, do próprio Estados Unidos, tá? Tem vendas do varejo também na Alemanha, que sai na quarta-feira, e da zona do euro, que sai na sexta. E entre hoje e amanhã, o mercado lá fora acompanha a reunião da OPEP+, falando de petróleo, que também é uma matriz aí energética super importante, que vem mexendo muito, né, nos últimos meses com o mercado e que teve uma alta muito importante. A gente tem que acompanhar. E aqui no Brasil, além do PIB, né, que a gente vai ter, tem
basicamente de importante, hoje o setor público consolidado de abril dando o seu relatório, né, a balança comercial de maio, que sai amanhã, que também é um outro dado muito relevante para a gente acompanhar aqui o avanço da economia. Na quarta-feira a gente tem aí um dado de inflação, que é o IPC-FIP, mais a produção industrial de abril, que essa também é bem esperada, Rê. Muito bom. E Kleber, para a gente encerrar, logo na abertura do episódio, a gente falou que hoje é o último dia útil de maio, e isso significa a cobrança de come-cotas no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro. Vamos refrescar a mente da nossa audiência sobre o come-cotas, Kleber. Eu acho, se não estou enganada, a gente falou algumas vezes aqui, mas como é hora de ver a cota encolher, é bom lembrar, né? Estava indo tudo tão bem, você me traz para falar de imposto, de cobrança, de redução do investidor aqui no final, né? Mas tá bom. Você já trouxe a ótima notícia que é o mês de maio não amaldiçoado deste ano, então é só para balançar aí a nossa entrega do episódio. E não tem como fugir, né? A gente tem o Come Cotas já há alguns anos, né? Que é uma cobrança antecipada de imposto que os fundos de investimento fazem, tá? Não são todos, né? Então, por exemplo, fundos de previdência privada não tem Come Cota, né? Fundos de ações não tem Come Cotas. E alguns outros produtos também não, mas a maior parte dos fundos de investimento tem, e ela acontece 2 vezes por ano, né, essa antecipação do imposto a ser cobrado, e ela vai ser sempre dia 31 de maio ou dia 30 de novembro. Se não for o último dia útil, né, o dia do mês, ela vai ser cobrada, então, no último dia útil, tanto de maio quanto de novembro, né? E o que ela faz é o seguinte: os fundos eles têm como cobrança mínima de impostos 15%, né? Então, o que a pessoa vai sentir hoje é uma redução do seu valor ali, porque o imposto dos últimos 6 meses, ou seja, de novembro de 2020, no caso dezembro, né? De dezembro de 2020 até o final de maio de 2021, vai ser feito o cálculo do rendimento desse período e cobrado antecipado 15% de imposto. Tá? Se o fundo mas só for cobrar... Mas para fundo curto prazo é 20, né, Kleber? Sim, depende exatamente. Se o mínimo for 20, se o mínimo for 15. Né? Isso. É cobrado o mínimo, bem lembrado, Rê. Então, quando a gente olha para a cobrança, ela vai sempre cobrar a diferença se tiver, caso você faça um resgate depois, né? Ou se não, já foi cobrado aqueles 15%, na hora do resgate vai ser cobrado só o valor específico que tem que ser pago ainda, além daquilo que foi antecipado. Como é feita uma cobrança diretamente do valor do fundo, para isso você tem uma redução do seu número de cotas, né? Então vai ser feito um cálculo onde, se você tinha lá um número X de cotas, você vai ter um número de X menos aquele valor que foi descontado de imposto, tá? Então, lado bom é que, se foi cobrado o Come Cota, significa que o seu fundo teve lucro nesse período, então esse é o lado positivo. Verdade. Né? E ajusta depois, né, Kleber, na hora de resgatar. Exatamente, e aí tem feito esse ajuste, né, na hora que vai ser descontado ali do resgate. Agora, importante o investidor sempre procurar também as alternativas de investimento, que tem produtos que têm o Come Cotas e que faz total sentido para a carteira e para os investimentos dele, ele manter aquele produto, porque independente do Come Cotas, o objetivo e o que busca aquele produto faz sentido, como fundos multimercados, né, e outras alternativas. Agora, tem outros investimentos que o investidor prefere, eu não queria ficar tendo essa cobrança de Come Cotas, não queria pagar imposto antecipado, gostaria de pagar imposto só na hora do meu resgate, eu gostaria de pagar imposto somente no momento em que eu for ter o vencimento do meu título. Aí você pode procurar alternativas diferentes de fundos que cobram Come Cotas por ativos em que você não vai ter esse tipo de cobrança, né? Para fundos multimercados isso não tem muita alternativa. Agora, para fundos de renda fixa, por exemplo, sim, existem várias alternativas. Aí conversa com o seu especialista, entende melhor quais são elas, né? Se faz sentido para o seu risco, para o seu objetivo, se está dentro do seu perfil. Mas é uma cobrança que já é feita há alguns anos aí, que o investidor que começou agora fica um pouco surpreso quando vê uma redução lá. Não foi retirado nada indevido, pelo contrário,
é a sociedade que a gente tem aqui com o nosso governo, que a gente tem que pagar de forma antecipada aquilo que você vai receber, né? Ai, tá bom, Kleber. Não vamos encerrar com más notícias. Vamos lembrar que amanhã tem aula com o professor Martim para esquecer essa parte aí de ter que ficar pagando imposto toda hora. Assim a gente não sai do episódio com essa mensagem. Pode ser? Ótimo, combinado. Muito bom. A gente se encontra na terça, Kleber. Valeu, Rê. Uma ótima semana para você, para todos que estão nos ouvindo, e amanhã a gente está de volta. Para você também, ótima semana, e para todo mundo que acompanhou este episódio, esta segunda-feira, essa abertura da semana e projeção já para os próximos dias. A gente entra no mês de junho, na próxima terça, com uma super aula do professor Martim, então cuidem-se porque a gente espera vocês de volta no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.